na epístola que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, epístola do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, epístola do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, versículo do 14 até o 21. Efésios, capítulo 3, do 14 até o 21. Agora eu quero fazer um rebuliço santo aqui. Quero que você chegue perto do seu irmão, que tem a Bíblia, né? Se alguém não tem, você chega perto dele também para compartilhar um pedaço do pão. E eu quero que você leia um versículo para ele e ele vai ler um versículo para você, todos que estão aqui nesse lugar. Vamos fazer aqui uma lectio divina, uma leitura divina da Bíblia. Quando a gente fala um versículo para o irmão fala outro para nós. A simples exposição da palavra de Deus já é maravilhoso, maravilhosa. Então você vai ler um versículo para ele, ele vai ler o outro versículo para você. E aí você vai de Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Eu conto até 3, você pode ler alto mesmo, não tem problema. Nós estamos aqui na igreja, e a igreja é o lugar onde a gente lê a Bíblia. Não gostaria que ninguém ficasse sozinho. Tem alguém sozinho aí por acaso? Quem está sozinho, levanta a mão, que eu quero arrumar alguém para ficar com você. Está todo mundo junto? Ó, que bênção. Então eu vou contar até 3, e aí você lê para o seu irmão, e o seu irmão lê para você, e a própria palavra do Senhor já vai entrar no nosso coração, e depois a gente vai fazer uma exposição da palavra de Deus aqui. Vamos lá então? 1, 2, 3, vai lá. Por esta causa eu me ponho, ou eu me coloco de joelhos diante de Deus. Primeiramente, antes de a gente entrar no texto, o apóstolo Paulo não está no spa, não está no hotel fazenda, não está num lugar maravilhoso do ponto de vista humano. Ele está preso. Ele está enfrentando as agrúrias de ser um servo do Senhor, e por conta do evangelho pregado, ele agora está preso, e ele vai emitir da prisão algumas cartas que a gente chama de as cartas das prisões do apóstolo Paulo, que entra Efésios aqui, que entra Filipenses, que entra Colossenses, enfim, são as cartas que Paulo escreve da prisão dele. E quando a gente olha para esse texto, ele é um texto que todo cristão deve viver uma vida de dedicação e de adoração e de serviço a Deus, e uma vida de piedade diante das afrontas da vida e do mundo. E aqui nesse texto é um texto importante, porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo para mim e para você, lá do século I, e depois para todos nós que somos igrejas do Senhor no século 21. Ele toca num ponto dizendo: por esta causa, diz o apóstolo Paulo. A pergunta é: que causa que Paulo está falando aqui? Qual é a causa paulina que pode fazer eu e você ter uma visão mais clara do evangelho ou da epístola para a minha vida e para a sua vida? A causa é tudo aquilo que ele já escreveu, que ele escreveu no capítulo 1, que ele escreveu no capítulo 2, que ele mostra esse mistério de Deus, onde Deus agora derruba os muros que nos separavam, tanto os gregos como os judeus, ou seja, toda a raça humana, que agora em Deus todos nós somos um, que agora em Cristo todos nós podemos ser salvos e sermos irmãos. Então Paulo vai trabalhar, depois na sua casa você lê, ele fala: por esta causa, que está no capítulo 1, que é tão lindo, no capítulo 2, que é tão maravilhoso, e que chega no capítulo 3,
E ele diz: por essa causa eu me coloco de joelhos. E é interessante porque todo judeu, na época de Paulo, orava em pé, oravam nas praças, oravam com as suas mãos erguidas, oravam até mesmo para ser vistos por outras pessoas. O próprio Jesus Cristo denunciou as orações hipócritas dos judeus nas praças, nas sinagogas ou em qualquer lugar. E Paulo está preso, mas o coração dele está livre. Paulo está preso, mas o relacionamento profundo, íntimo com Deus não pode ser preso pelas cadeias romanas. Então ele diz: por essa causa eu me coloco de joelhos. Ou seja, Paulo está aqui neste momento num ato de reverência, num ato de humildade. Aliás, ninguém pode se ajoelhar diante de outros deuses e nem de homens. Deus não permite. Quando, por exemplo, Elias estava na caverna lá no Antigo Testamento, e Deus disse para Elias: Elias, sai da caverna, o que você está fazendo aí, rapaz? E Elias diz: ah, Senhor, todo mundo te abandonou, e só eu que permaneci fiel à aliança, à lei mosaica, ao movimento profético. E Deus falou para Elias: não, Elias, tem 7.000 homens que não beijaram a mão de Baal e nem dobraram os seus joelhos. E quando a gente olha para a Bíblia, nos Salmos, em qualquer outro lugar, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está preso, mas ele tem uma espiritualidade, ou seja, uma vida com Deus madura, sadia, imponente, exponencial. As prisões não podem calar ele, as circunstâncias da vida não podem abafar o seu canto. Essa carta maravilhosa de Efésios, que começa o capítulo 1, vai até o capítulo 6, tem tanto tema importante nesse texto. E aqui o texto mostra para mim e para você que a ideia do apóstolo Paulo é de estar de joelhos diante de Deus, no ato de reverência, no ato de entender que ele está diante do soberano Senhor. E eu digo para os irmãos: nunca uma época pesou tanto que nós dobrássemos nossos joelhos diante de Deus como a nossa geração. Nós temos motivos, como o apóstolo Paulo, para nós orarmos ao nosso Deus, como fez a igreja do passado. A igreja do passado era uma igreja que orava, era uma igreja que colocava tudo diante de Deus, era uma igreja que vivia no limiar da oração, da comunhão, do relacionamento com o Senhor. E nós devemos orar. Nós devemos orar, por exemplo, devemos orar por nós mesmos. Por você, por mim, eu devo orar por mim, você deve orar por você. Aliás, a vida está difícil, está tudo confuso, está muito complicado. E eu preciso ter paz de espírito. Eu preciso ter a minha mente calma, o meu coração. Eu preciso me alimentar de Deus. Então eu preciso orar. Orar por você. Orar pela sua vida, pelas suas emoções, pela sua mente. E o apóstolo Paulo, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele não brinca de evangélico, ele está preso, mas ele sabe que Deus é o Deus livre, é o Deus que ouve a oração. E nós precisamos orar primeiro por nós, por você, irmão. Deus está falando com você, lá atrás, aqui no meio, aqui na frente. Ora por você mesmo. Tenha tempo com Deus, de orar
de buscar o Senhor para a sua vida. Nós devemos orar também pelo mundo. Aliás de contas, o mundo mudou, a geopolítica mudou. Nós estamos vivendo no limiar de guerras, de morte e de tanta coisa, e não tem outro caminho a não ser nós orarmos ao Senhor, pedir que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia de tudo e de todos, orar por este mundo tenebroso. Devemos orar pelos enfermos, não são poucos. A gente tem recebido notícias bombásticas de pessoas que estão no leito de enfermidade, precisando de uma ação de Deus, de um mover de Deus, e nós precisamos orar. Paulo disse: por esta causa eu me coloco de joelhos. Ele não está aqui definindo um padrão de oração, não é isso. Na Bíblia você vai ver homens orando em pé, você vai ver o Jonas orou deitado, você vai ver pessoas orando de joelhos, você vai ver diversos tipos de oração. O que Paulo está falando aqui, por esta causa eu me coloco de joelhos, ele está falando do pleno entendimento da soberania e da graça do Senhor, e de um coração quebrantado e humilde diante do eterno Deus. Por esta causa eu me coloco de joelhos. E nós temos que orar pelas mulheres do Brasil. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Amém, mulheres aí, amém? Que amém mais fraco, né? Você não está nem aí. Amém, homens? Agora devemos orar pelas mulheres. Só em 2025, mais de 1.590 mulheres do Brasil foram brutalmente assassinadas. O feminicídio cresceu. Os homens estão com as suas almas embotadas. Não sei o que acontece, se é o ato de posse, então, ou mata. Nós estamos vivendo este momento cruel, e a igreja, como voz profética, ela tem que denunciar isso. Amém, irmãs mulheres? Temos que orar pelas mulheres, temos que orar pelas crianças, vítimas de pedofilia, vítimas de todo o tipo de coisa mais escrota e complexa que nós estamos vivendo hoje neste mundo. Coisas inimagináveis que estão acontecendo hoje. E que não é só pelo campo da sociologia, não é só pelo campo da psicologia, não é só pelo campo do comportamento humano. Existe também por trás dessa cratera algo espiritual. E a igreja, ela é voz de Deus. E a igreja, ela é voz profética. E a igreja, ela é esse acesso direto a Deus. Por isso nós devemos orar. Paulo diz: por essa causa eu dobro os meus joelhos. Você tem alguma causa para você dobrar os seus joelhos? Para você falar: Senhor, eu tenho que orar. Eu tenho que orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu amigo, sei lá, dobrar os seus joelhos no ato de rendição, de humildade e de entendimento que o Deus que você dobra os joelhos não é um Deus que é surdo, não é um Deus que está distante, é um Deus presente. Por esta causa, disse o apóstolo Paulo, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele não está de joelhos diante do sistema religioso, diante dos fariseus, dos saduceus. Não, ele está de joelhos diante de Deus, que ele vai chamar aqui de Pai, que em toda a epístola ele vai usar esse termo pater, aquele que supre, aquele que me ajuda, aquele que me guarda, aquele que me orienta, pater, Pai. Por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. E nós também temos que crer que nós estamos diante de Deus, e que o nosso Deus é um Deus presente e ativo, e que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração, e que o nosso Deus é um Deus que ouve o nosso lamento, e que o nosso Deus usa essa figura de pátria, de protetor. Poderia usar a figura de onisciente, onipotente, não sei mais o que, mas usa essa figura relacional. Paulo está falando aqui desse Deus que ele está de joelho, que é Pai.
que supre, que nos ajuda, que nós não estamos perdidos nesta aldeia global de 8 bilhões de pessoas. Nós não somos uma poeira, um grão nesse planeta, nesse cosmos, nesse globo, aonde Deus não me conhece, aonde eu sou um estranho para Deus, aonde Deus não conhece a minha lágrima, a minha dor, a minha dificuldade, o meu sofrimento, a minha crise, o meu grito, o meu lamento. Não. O Deus que o apóstolo Paulo está de joelhos não é um Deus deísta que foi embora, é o Deus Pai, presente, relacional, que ama você, que guarda você e que te conhece. Ele diz: por essa causa, eu me coloco de joelhos diante de Deus, ou diante do Pai, de quem eu tomo o nome de toda a família. Todo mundo está incluso nisso. Seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja intelectual, seja pessoas que não têm nenhum tipo de curso, seja qualquer pessoa que tem Cristo no coração, ele faz parte da família de Deus. Ele não é um estranho. Você não é um estranho. Eu não sou um estranho para Deus. Eu faço parte da família de Deus. É uma das figuras maravilhosas da igreja. Existem 35 figuras no Novo Testamento para falar sobre igreja. Porque se eu analisar a igreja só na sua semântica eclesia, chamado para fora, eu não vou compreender o que é a igreja só na sua semântica do grego. Para eu entender a igreja, eu tenho que abrir todas as figuras que o Novo Testamento dá para mim. E várias figuras o Novo Testamento dá para mim. O Novo Testamento diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então a igreja tem que ser pura, a igreja tem que ser santa. A igreja tem um noivo, a igreja está esperando Jesus Cristo, que é o noivo da igreja. Então quando Paulo abre essa figura, ele leva eu e você para dentro do centro nevrálgico do conceito real do que é a igreja. Estou falando de uma figura, tem 35. E outra figura que a Bíblia fala para nós é que a igreja é uma família. É uma família que um deve se preocupar com o outro. É uma família que um deve orar uns pelos outros. É uma família onde o sangue que corre aqui não é o sangue italiano, alemão, africano, asiático. O sangue que corre aqui é o sangue de Cristo. É o sangue que me faz eu me preocupar com o outro, com o próximo, porque ele faz parte, aliás, da minha família. Então Paulo está falando aqui uma coisa muito importante para nós, neste culto de Santa Ceia, que daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele diz: eu dobro os meus joelhos, ou eu me coloco de joelhos, ou eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A família que tem esse Deus como Criador, como Pater, como Pai, ela é feita de cristãos que são a igreja triunfante, que já morreram, que já triunfaram, que estão agora diante de Deus esperando Cristo voltar. Mas também a igreja militante, que é eu e você, que todo dia nós militamos, que todo dia nós lutamos, que todo dia nós batalhamos, até mesmo num domingo para vir aqui na casa do Senhor. É batalha, é luta. Por isso que existe a igreja triunfante dos crentes que já morreram e estão em Cristo, e a igreja militante. A igreja triunfante é aqueles que já triunfaram. A igreja militante é eu e você, que lutamos, que batalhamos. Por isso que Paulo fala que toma a família tanto no céu, o céu, a igreja triunfante, os crentes que já morreram em Cristo. Alguns exegetas colocam anjos. E aí na terra, a igreja triunfante, eu e você, que lutamos, que batalhamos contra tudo e todos. E Paulo está ensinando e falando para a igreja aqui de Éfeso, e ele diz: por esta causa, igreja DI, eu me
coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como também na terra, como já falei para vocês, para que, segundo a riqueza da sua glória. Olha, interessante que Paulo não diz assim, segundo a riqueza dos seus atributos, onisciência, onipotência, amor, bondade, benignidade, enfim, tudo isso. Mas ele redefine tudo e coloca dentro de uma palavra, doxa, glória. Ele diz, segundo a riqueza da sua glória. Glória não é atributos, glória é a manifestação do todo ser de Deus, para mim e para você. Quando Paulo mostra nesse texto aqui, ele mostra que o nosso Deus, ele é riquíssimo. A gente fica impressionado. Outro dia, estudando os bilionários do mundo, eu fiquei impressionado da fortuna deles. Como, por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de brasileiros para cima. Mas um grupo menor retém a grande fortuna econômica do Brasil. E quando você analisa essa fortuna, você diz assim, meu Deus, essa fortuna aí é para ele, para o neto, bisneto, tataraneto, prisneto, frisneto, será que tem esses termos todos? Porque não acaba nunca o dinheiro. Você olha, por exemplo, para alguns jogadores de futebol que ganham 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 5 milhões por mês, e isso já faz mais de 10 anos que eles ganham essa fortuna toda, essa riqueza toda. Você diz, isso nunca acaba. Uma vez eu estava com um empresário, ele é um homem cheio de dinheiro, e nós estávamos jantando, e aí, como ele tinha vindo pregar aqui na igreja, então a gente tem o costume de levar, né, para jantar e tudo mais. E aí na hora de pagar, a gente foi lá pagar, e ele foi atrás e ele falou, não, nos lugares onde eu vou, ninguém paga, eu é que pago para todo mundo. E eu falei, ô glória, louvado seja o Senhor, você que paga, ele paga. E aí quando a gente foi dar uma oferta para ele, que geralmente a gente dá, ali na secretaria, não sei se os irmãos lembram, e aí a gente foi dar uma oferta para ele, né? Ele não cobrou nada, ele é uma pessoa muito abençoada por Deus nessa área. Ele falou, não pastor, quando eu vou na igreja pregar é o contrário, em vez de as pessoas dar oferta para mim, eu que oferto na igreja. Era na época do cheque. Você tem uma caneta aí? Falando, tenho, claro, agora, rápido, anda, vamos! Caneta, pessoal! E ele fez aquele cheque maravilhoso que foi uma bênção para abençoar a igreja. Ou seja, era um homem que tinha condições, que tinha posse, né, no nosso termo assim de classe, era um homem rico. Agora Paulo está falando aqui de alguém que é mais rico do que qualquer rico desse mundo, que é o nosso Deus. Ele está dizendo aqui para nós um mistério importante. Ele diz, segundo a riqueza da sua glória. Ele não é um Deus mesquinho. Ele é um Deus que pode nos abençoar. Ele é um Deus que é rico em nos ajudar. Ele não é um Deus mesquinho, mas gracioso. Ele é um Deus bondoso, amoroso. Ele é esse Deus que nós servimos. Por isso que Jesus com muita tranquilidade falou, bate e a porta vai se abrir, pede e Ele vai dar. Porque todo aquele que bate e a porta se abre, vai ser abençoado. O problema, só o que é que a gente não bate, não pede, não nada. E Paulo aqui está preso. Ele vai morrer, mas ele está ensinando a igreja, eu e você, a ter uma visão macro de Deus. Não um Deus pequeno, não um Deus diminuto, não, mas um Deus grande. Um Deus que é rico para nos abençoar. Um Deus que é rico para nos ajudar. Um Deus que não é mesquinho, mas é um Deus que é gracioso, que abençoa. Que nós podemos, sem medo, eu quero dizer para você nessa noite, nós podemos pedir sem medo em oração e se apossar dos recursos inesgotáveis de Deus. Nunca vai acabar. Porque Deus é o Deus rico, diz o apóstolo Paulo. E qual é o objetivo dele tudo?
que nós sejamos fortalecidos em poder. Preste atenção nisso. O texto é claro. Paulo tem uma atitude interessantíssima. O texto diz: por esta causa. A causa de Paulo é esta: eu me ponho de joelhos diante do Deus Pai, de quem eu tomo o nome, toda a família, tanto no céu como também na terra, para que, segundo a riqueza dele, que é maior do que qualquer riqueza de qualquer homem deste mundo aqui, a riqueza da sua glória. E aí Paulo diz: vos conceda para que sejais, presta atenção, fortalecidos com poder. Fortalecidos com poder é quando Deus quer nos fortalecer para a gente enfrentar este mundo tenebroso que a gente vive. Diante de um mundo que tenta cada dia nos enfraquecer, nos deixar anêmicos espiritualmente, nos paralisar diante das lutas, diante dos problemas, que quer nos sugar, que quer nos enfraquecer, nos debilitar. Eu estou falando de alma, eu estou falando de coração, eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu não estou falando aqui de um fortalecimento físico, de academia, não é isso. O que Paulo está falando aqui é a importância capital dos crentes compreenderem que eles devem ser fortalecidos por Deus. Por quê, Paulo? Porque nós estamos diante de um mundo que tenta nos enfraquecer. Quantos cristãos que eu atendo que dizem: pastor, eu estou fraco, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo não sei o que. Ele está fraco, ele precisa se fortalecer para vencer este mundo tenebroso, as artimanhas do diabo. E aqui, adiantando um pouco o texto, a ação aqui na narrativa, na semântica da palavra, é uma ação passiva, não é ativa. Você é passivo no sentido que não é você que se fortalece, não é você que consegue se fortalecer, não. Aqui o texto, a ação é passiva. Quem te fortalece é Deus. Você só recebe, é igual uma criança pequena. Ela não faz mamadeira, ela não faz nada. Quem é pai aqui de criança pequena ou que está amamentando sabe, a criança não faz nada, ela é totalmente passiva à ação ativa da mãe. A única coisa que ela tem que fazer é se alimentar. Para quê? Para se fortalecer, para crescer, para se desenvolver, tanto no aspecto emocional, psíquico, cognitivo, físico. O que Paulo está falando aqui é que o problema que muitas igrejas, muitas famílias, muitos homens e mulheres, adolescentes e tudo mais, são fracos porque não se fortalecem em Deus. E aí Deus tem uma proposta para todos nós nesta noite, que é fazer você sairmos dessa vida fria, fraca, rasa, pobre, frutífera, para uma vida fortalecida por Ele. Veja bem, irmãos, Deus, Ele não nos tira do problema, mas nos dá poder para nós enfrentarmos e vencermos os nossos problemas. Eu vou repetir: às vezes Deus não nos tira do problema, mas Ele nos dá poder e força e fortalecimento para nós enfrentarmos os problemas e, em nome de Jesus, vencermos os problemas. E o apóstolo Paulo, a oração dele não é que os crentes de Éfeso fiquem ricos, não é que os crentes de Éfeso fiquem... Não, a oração dele vai para um nível aprofundado da espiritualidade.
Ele ora de uma maneira aprofundada, que eu gostaria que você prestasse bem atenção no ponto que nós estamos falando aqui. Segundo a riqueza da sua glória, eu vos conceda, Senhor, que eles, os irmãos da ADI, sejam fortalecidos com poder. Com poder. Com poder. Para quê? Para que eu quero poder, Paulo? Dunamis, para quê? Qual é a intencionalidade do poder? Para que eu oro? Para ter poder? Para ser melhor do que o meu irmão? Para dizer que eu prego melhor do que ele? Para dizer que eu evangelizo mais do que ele? Para dizer que eu sou mais cheio do Espírito Santo do que ele? Para que o poder? Aliás, há uma crise de poder. O filósofo Foucault, ele fala isso de maneira muito clássica nas suas filosofias sobre a questão do poder. Mas aqui é diferente. Aqui Paulo está falando para você, está falando para mim, que Deus quer nos fortalecer, nos tirar do raso, de uma vida infrutífera, para uma vida fortalecida por Ele. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Às vezes quando eu me acordo muito cedo, eu tomo um cafezinho ali e tal, chega lá perto da meio-dia e meia, me dá uma fraqueza. Eu já fui até no médico. Me dá uma fraqueza, e se eu estou fora e eu chego em casa, eu fico fraco. E aí a Cida ainda não conseguiu, não está ainda fazendo o almoço e tal. E aí eu vou pegando o que tem pela frente. Bolacha velha, vou pegando café frio, eu vou comendo alguma coisa para tentar me fortalecer, sentar lá. Às vezes eu fico até suado. Eu me lembro, deixa eu contar essa experiência para vocês. Nós estávamos lá na Europa, uns 3 anos atrás. Nós estávamos numa cidade, num país, que é um país pequeno, que é tipo o Vaticano, um dos menores países do mundo. E a gente saiu cedo. Lá na Espanha, o pessoal almoça 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. E a gente não está acostumado. Então a gente saiu e nós fomos para esse país aí da Andorra. E tudo bonito e tal. E fomos tranquilos. Mas quando nós chegamos lá naquele lugar, perdeu o encanto para mim, porque eu fiquei fraco. A Cida olhou para mim e disse: tu tá verde. Eu falei: o quê? Eu sou o Incrível Hulk agora? Tu tá verde. E eu estava fraco. Aí me levaram para um negócio lá. E aí eu sentei. Aí tomei uma xícara de café com açúcar. Aí comei como é que é? Croissant, não. Como é aquele negócio? Croissant. Comi um. Se vai ver mais um. Comi 2, mais um. Comi 3. Comi quase uns 4 daquele. E eu consegui me fortalecer. Tem um monte de crente que está fraco. No relacionamento dele com o filho, no relacionamento dele com a esposa, no relacionamento dele com Deus, no relacionamento dele com o vizinho, no relacionamento dele com ele mesmo, no relacionamento dele com a oração, no relacionamento dele para viver essa vida. Ele está fraco. Ele precisa desse fortalecimento de Deus aqui, porque Deus nos fortalece e nos dá poder. Poder para quê? Para nós vencermos. Deus não quer ver você derrotado. Para nós vencermos, mas vencer o quê? Vencer, por exemplo, a nossa carne, a volúpia da nossa carne, o desejo desenfreado da nossa carne. Como é que eu vou vencer a carne? Indo para a cruz. Como é que eu vou vencer a carne indo para a cruz? Como? Poder de Deus. Mediante o poder de Deus, para eu vencer a carne, o mundo, o diabo, as tentações. Para vivermos uma vida onde eu consigo vencer também a angústia, as lutas do dia a dia, porque nós não temos força. Eu falei aqui que a voz passiva do texto indica que a força vem de Deus. A tua força, irmão, irmã, jovem, adolescente, não vem da tua experiência de fé, vem do teu relacionamento com Deus, onde você deixa Deus te fortalecer. Você está passivo e Deus é o ativo na cena toda. É igual Sansão. A força de Sansão não estava nele, não estava no cabelo dele. Quando Dalila disse: Sansão, diga para mim, onde está a tua força?
E o Sansão falou para ela: os meus cabelos. Mas a força não está no cabelo, estava no voto nazireu, estava no relacionamento dele com Deus. Por isso que quando eles cortaram, e não foi Dalila que cortou o cabelo dele, foi os filisteus contratados que cortaram. Quando cortaram o cabelo de Sansão, e Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Diz a Bíblia que ele saiu sem força. E por conta disso, a Bíblia diz que os filisteus fazem a mesma coisa que o diabo faz com aqueles crentes que não se alimentam e não têm a força de Deus na sua vida. Primeira coisa que aconteceu com Sansão: eles cegaram Sansão, ele perdeu a visão espiritual. Às vezes você entra aqui na igreja, Deus está derramando, as pessoas estão sentindo Deus, há uma unção de Deus aqui, mas você não vê nada, porque você perdeu a visão espiritual. Você precisa se fortalecer, precisa do colírio, como diz o Apocalipse, de Deus, para que você possa enxergar a maravilha, graça de Deus no culto e na igreja. Para vencer o quê? As lutas do dia a dia. Por que eu estou falando isso? Não é uma pregação que eu sentei lá no livro, agora vou escrever, fazer uma pregação, uma hermenêutica, uma exegese, uma perícope, não é isso. É daquilo que nós estamos ouvindo as pessoas falarem. É daquilo que a gente sente e diz: irmão, deixa eu falar com você. Para com esse negócio, cara. Isso aí está sugando a tua força. Você não vai vencer. Você precisa se alimentar de Deus. Você precisa fazer que a sua casa seja um portal da glória e da manifestação de Deus ali. É ali na tua casa que as Bíblias têm que estar por ali, em cima do banco, em cima da mesa. É ali na tua casa que tem que ter versículo bíblico. É ali na sua casa que a glória e a manifestação de Deus inicia, começa. Te fortalece, rapaz. Olha como está a tua vida. Você é um anêmico, você está fraco. Não estou falando aqui de corpo físico, eu estou falando aqui de espiritualidade, de vida com Deus. E é por isso que dá essas embronhas todas, essas confusãozadas todas que está acontecendo. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, que nós estamos atendendo pessoas aonde brigas e conflitos dentro da casa, dentro da família, e eles são crentes. Por que acontece isso? Porque eles precisam se fortalecer em Deus, eles precisam ir para a cruz, eles precisam confiar no poder de Deus, eles precisam confiar que Deus é o Deus que me fortalece. Porque se eu estou fortalecido em Deus, eu tenho discernimento espiritual. Isso aqui eu não vou fazer, porque você está fortalecido. O Espírito Santo te orienta, te dirige. E ele fala assim: mediante o seu espírito no homem interior. Claro, está aqui no texto, aí você lê na sua casa. Como é que eu vou vencer este mundo tenebroso? Você sabe que depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a maior força tenebrosa que existe no mundo não é o Trump, é o diabo e seus demônios, que querem te destruir. Que ele não teve nem a cara lavada de não tentar Jesus. Ele tentou Jesus. Jesus saiu do Rio Jordão. O João Batista batizou Jesus. A voz do céu bradou, dizendo: este é meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. E Deus falou para João: aquele que a pomba pousar, esse é o ungido, esse é o Messias. Então Jesus está no Rio Jordão, a pomba pousa sobre ele, o Espírito Santo, a voz brada do céu: esse é meu filho amado. A Trindade está ali, Jesus, o Espírito e Deus. A Bíblia diz que Jesus saiu e foi para o monte da tentação. E o diabo tentou ele. A primeira coisa que o diabo fez foi esvaziar Jesus da sua identidade, como ele faz comigo e com você. Porque lá no Rio Jordão não foi nenhum profeta que falou,
Não foi ninguém que falou, foi o próprio Deus. O céu se rasgou e a voz divina bradou: este é meu filho amado, nele eu me comprazo. Agora sabe o que o diabo fez com Jesus? Ele disse: se tu és o filho de Deus. Isso é dúvida. Eu não creio que você é o filho de Deus. Agora, se tu és o filho de Deus, então eu tenho um teste para você: transforme essas pedras em pães. Então ele tentou esvaziar a identidade de Jesus. Se o próprio Cristo, o Senhor, que durante 40 dias e 40 noites jejuou e venceu o diabo pelo poder da palavra, pelo poder do grafê, lançando o texto da Bíblia para o Satanás. Ele lançava o Salmo 91, Jesus ia em Deuteronômio 6, e Jesus então exorcizou o diabo ali. Você imagina, você e eu. Então nós temos que nos fortalecer em Cristo, mediante o que? O Espírito Santo. Não podemos fazer nada se não formos orientados e dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós, por meio de nós e através de nós. Precisamos, homens, mulheres, senhores, senhoras, sermos cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito, quando Paulo escreve aos Efésios aqui mesmo, não é um ato único, é um ato contínuo. É como eu tomar essa água aqui, depois eu tenho que encher ela de novo, porque amanhã eu vou ter sede. Eu não tomo essa água aqui e digo assim: pronto, a partir de agora não terei mais sede. Não é isso. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser cheio do Espírito, a ideia ali é sempre sendo cheio do Espírito, para a gente vencer o homem interior. Ou seja, o nosso coração. O que é o homem interior? É o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso espírito, é a nossa vida interior. Que Paulo está falando aqui, que Deus quer nos fortalecer. O nosso homem interior, o nosso coração, a nossa mente cheia de Deus, a minha alma cheia de Deus, a minha vida cheia de Deus. Porque se lá no interior, não no exterior, se lá no interior Deus está me enchendo e me fortalecendo, o exterior é somente a extensão da minha vida espiritual. Aí vim aqui adorar a Deus, é tão lindo. Aí vim aqui levantar as mãos, é tão maravilhoso, porque não é do externo para o interno, é do interior para o exterior. É diferente. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre essa questão. E aí eu chego num ponto aqui, já para a gente encerrar, por causa da Santa Ceia, que Paulo fala assim: habite Cristo no vosso coração. Repete comigo assim: habite Cristo. Você quer mesmo que Cristo habite você? Está meio fraco, vamos lá de novo. Habite Cristo no meu coração. Essa é uma declaração profunda do apóstolo Paulo. Porque aqui, Cristo, presta atenção, aqui irmãos, Cristo não pode ser um visitante no teu coração, como alguém que visita, como alguém que vai para um hotel e fica 3 dias, depois volta. Não, Cristo, aqui o termo, Cristo não pode ser um visitante temporário. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu não estou. Uma hora eu quero ganhar o mundo para Cristo, outra hora eu não quero. Uma hora eu levanto a mão e quero adorar a Deus, outra hora eu não quero. Não, Cristo não pode ser um visitante temporário. Não, Cristo tem que ser um habitante residente. É diferente. A palavra aqui no original é essa. Não é, por exemplo, Cristo um habitante visitante temporário, como a gente faz quando você viaja com a sua família. Você prepara as malas, você vai para algum lugar e ali você então tira as malas e fica aquele 3, 4, 5 dias e tudo mais. Mas aquele lugar, ele é temporário, é uma habitação temporária. E tem um monte de crente fazendo isso com Cristo. Cristo como uma habitação temporária. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu estou, uma hora eu não estou.
E o texto que Paulo está falando aqui, de maneira muito clara, ele está dizendo que Cristo, ele tem que ser um habitante residente, ou seja, ele tem que ser o dono da casa. Se Cristo é o dono da casa, o que uma dona de casa aqui faz quando a casa está suja? Faz uma lavagem, vai limpar. Ela é a dona. Ela contrata ou ela mesma faz. Limpa aqui, limpa lá, tira aqui, tira lá. A mesma coisa é Cristo. Se Cristo é somente o habitante que ele é temporário, ele não vai fazer nada na sua vida. Por isso que você entra aqui, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sua vida não muda. Você é sempre o mesmo. O mesmo homem chato, a mesma mulher chata, o mesmo jovem chato. Você não muda. Agora, se Cristo é esse habitante, no sentido que ele é o dono da casa, essa é a ideia aqui, ele começa a fazer faxina na minha vida e na sua vida. Ele vai mudando o meu coração e o teu coração. Ele vai mudando as nossas perspectivas. Ele vai fazendo a faxina. E outra coisa, irmãos, se Cristo habita no meu coração, presta atenção, muita coisa que está no meu coração eu tenho que jogar fora. Ah, ele é um habitante do meu coração. Ele é? Então joga fora aquilo que não agrada a Cristo. Eu não preciso aqui nomear o que você precisa jogar fora. Você sabe que você precisa jogar fora. Não há competição, não há lugar no trono. Não existe dois tronos aí no teu coração. O Cristo habita de forma abrangente e permanente. E aí você tem que jogar fora algumas coisas que não condizem com a sua vida de cristão. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala que nós temos que estar arraigados e alicerçados. Ele usa duas figuras. Arraigados, o que é? Ter raiz. Essa é a palavra. Um crente com raiz, a ideia aqui é da árvore. Quando Paulo usa esse termo aqui, dizendo assim: vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados. A palavra arraigados aqui é raiz. A ideia aqui é botânica mesmo. A ideia aqui é uma árvore que ela tem raiz. Por isso ela vive. Por isso ela fica em pé. Paulo está dizendo que eu e você, como cristãos, nós temos que ser crente raiz, radical, que temos vida. Arraigados, a ideia da botânica, a ideia de alguém de um agricultor, a ideia que eu e você temos raízes em Deus, que não é qualquer vento que aparece aí que leva a minha fé embora. Como às vezes eu converso com, pastor, a minha fé está meio assim, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu me decepcionei com fulano, eu me decepcionei com ciclano, e agora parece que eu estou... Não, irmãos, se você está arraigado, se tem raiz aí espiritual, você se decepcionou, mas você vai lá conversar com a pessoa, você vai lá resolver o problema. Isso aí não pode afetar a sua fé, isso aí não pode afetar o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, isso às vezes vem, esse vento bate às vezes para você crescer e aprofundar as suas raízes nos lençóis freáticos de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que estar arraigados e alicerçados. É a ideia de uma casa construída sobre alicerce, é a nossa vida. Se não tivermos isso, nossa vida espiritual vai ser um desastre. Mas se compreendemos isso que Paulo falou, a nossa vida espiritual vai ser uma bênção. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Eu tinha outras coisas para falar, mas não vou falar. A minha pergunta nesta noite de Santa Ceia, nesse mês de março, é essa oração do Paulo. 2 vezes ele ora nesse texto. No capítulo 2, no capítulo 3, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos. Tem gente que diz assim: parece que eu não tenho muita oração para orar. Pega um caderno e começa a colocar todas as pessoas que você precisa orar. Família, começa primeiro com a família: meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, minha tia. Cidade,
tal. O fulano e Beltrano que você conheceu lá no serviço, tal, tal, na escola. E aí você vai ver que você tem motivos de sobra para dobrar os seus joelhos e dizer como o apóstolo Paulo falou: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que Cristo não seja um visitante no teu coração, para que Ele seja alguém que more no teu coração, que dirija a sua vida, que é o rei no teu coração, que reina na tua alma, para que você esteja arraigado. Não é qualquer ventinho ou ventania que vai afastar você de Jesus, que vai tirar você aqui da igreja. Não. Se você está arraigado, se você tem raiz, é diferente disso aqui. Isso aqui não tem raiz, ó. Isso aqui eu puxo aqui e jogo, não tem raiz. Agora tenta arrancar uma árvore com sua própria força ali na beira-rio para ver se você consegue. Não consegue, por quê? Porque tem raiz. Tem uma árvore que o pai da Cida plantou. Ele plantou 3 árvores. E é interessante aquela árvore, ela ensina muito para mim. Porque na estação certa, aquela árvore, ela dá a flor dela verde, e ela produz uma sombra naquele lugar ali. Mas na estação que ela não produz o verde e a sombra, ela seca, literalmente. Ela fica seca, feia. Mas eu nunca vi aquela árvore dizer assim: bem, agora eu não quero mais, eu quero sair daqui, porque aliás, afinal de contas, olha só como é que eu estou, o vento bateu em mim, caiu as flores secas e eu estou aqui nesse estado. Não. Aí passa o tempo, daqui a pouco aquela árvore, quando a gente vê, ela floriu de novo. Por quê? Porque aquela árvore tem raiz. Assim é o crente. Vai ter um momento que vai estar tudo florido, bênção, Deus vai te abençoar, abrir porta, e, enfim, tanta coisa. Mas vai ter momento que chega o inverno. Mas você tem que permanecer. Permanecer em Deus. Por quê? Porque daqui a pouco Deus vai florir de novo a árvore que é a sua vida, a árvore que é o seu casamento, a árvore que é o seu filho, a árvore que é você. É isso que Paulo está falando para mim e para você aqui nessa noite. Feche seus olhos aí em nome de Jesus.